bebeu. O álcool que juntou a civilização lá, 9.000 anos antes de Cristo, a gente deixou começou a criar cidades, cultivar grãos e tudo mais, depois que descobriu a fermentação. Dicas de literatura sobre coquetelaria. Pode colocar aqui, que aí vai estar na descrição do vídeo. Assim que a gente terminar aqui a live, eu coloco na descrição do vídeo o link para esses livros também. Mas aí, quais dicas que você acha interessante? Legal. Cara, não tem como você não acessar os livros do Gary Regan. Tem um recente dele. Ele morreu recente também. Acho que foi 2000 e... não lembro de cabeça agora. Acho que 18, 17 ou 18, se não me engano. Que é um livro que deveria ser de cabeceira para qualquer profissional de bar. The Joy of Mixology. Tem um outro do Dale DeGroff também, que ele é bem didático, tipo, é muito massa mesmo, assim, é fácil de absorção, tem muita história de coquetéis, mas veja bem, não é tipo lenda, esses contos bobões, não. Tipo, retrata momento da indústria, sabe? Porque a coquetelaria ela é muito antiga, né? Ela é recente no Brasil, mas ela é muito antiga. E aí, tudo que aconteceu de grandes guerras, de revolução industrial, de surgimento de equipamento, geladeira, freezer, por aí vai, tudo isso influenciou na estrutura da coquetelaria até o que a gente entrega hoje. E tem algumas figuras que fazem questão de deixar isso narrando e pontuando as épocas. Então você precisa estar sempre com a orelhinha ligada nessa época, como que eram os bares, como que era tipo, a estrutura das cozinhas, até em casa mesmo. O que a gente tinha de eletrodoméstico, né? Foi antes, foi pós a Revolução, não foi? Então, o que isso impactou? E o Dale DeGroff, ele tem alguns livros, mas tem um que eu gosto bastante e sempre consulto, que é como que fala? De Cocktail Essential. Cara, tipo, até para ler ele é gostoso, que é umas letras maiores, assim, acho que ele fala, vou pegar aqui para os meus amigos da minha idade e tal. Bem ilustrado. Eu, particularmente, gosto muito desse perfil de livro, né? E um outro que ele não é bartender, vamos lá, o Gary Regan, ele foi bartender por muitos anos, tipo, e aí voltou ali para pesquisa, não lembro exatamente a formação, se ele tem uma formação acadêmica, alguma coisa mais específica, eu realmente não lembro, mas eu sei que ele foi bartender por bastante tempo em Londres e por aí vai, e depois em Nova York. E o Dale DeGroff, sim, ele foi bartender, tipo, quer dizer, hoje ele é um guru, né? Tá nativa ainda e tal. Na ativa que eu falo assim, não bater na solteira atrás do balcão full time, mas assim, na indústria que eu falo, tá sempre fazendo trabalho com marcas, tipo, essas grandes marcas que a gente conhece por aqui, ele tá sempre atrelado. E ele fez uma carreira toda em Nova York, assim, e ele tem um trabalho de pesquisa voltado para a coquetelaria estadunidense de uma forma genial. Esse Cocktail Essential é um dos que eu recomendo, e um outro que, óbvio, tem vários, mas desses três eu realmente acredito que deve ser base de leitura, que é um antropólogo e historiador, enfim, pesquisador, não, até onde se sabe, ele nunca foi bartender de carreira, né? Chama David Wondricks, com W, né? Wondricks, e aí esse cara, tem vários, né? Mas os dois que, para mim, me ajudam ainda, né, e foram essenciais para eu entender a formação mesmo da coquetelaria, um chama Imbibe, e o outro é Punch. O Punch é um livro para... Eu nunca consegui esmiuçar ele todo, é um livro bem grosso, bem robusto, assim, com pouquíssima ilustração, é aquele livro mesmo de historiador. É aquele livro bem cabeçudo mesmo, assim, mas ele tanto que assim... É desse tipo de livro que eu gosto. Esse aí é a dica boa. Esse é bem para coquetel geek mesmo, assim. Por que eu já até ouvi palestra dele, tipo, no Tales of Cocktails, ele até defendendo o porquê do Punch, né? O Punch é um perfil, né, de coquetel, uma estrutura de coquetel, vamos dizer assim. Não existe uma receita exata de Punch, existe como é que fala?
o alicerce, né? A estrutura de punch existe. Você precisa, sei lá, de base vínica, spirit, destilado, né? Açúcar, óleo saccharo, aí tem as mais antigas, e tem todo um cronograma que você vai ter perfis de punch do século XIV, XV até o contemporâneo, que aí você pode explorar um pouco mais a criatividade. E dependendo aí do nível de construção de texto ou fala, dá para se dizer que foi um dos principais alicerces para a coquetelaria que a gente tem hoje. Então, tipo, o punch, apesar de não ser tão popular no Brasil e de boa parte do mundo, no serviço de bar não é tão comum. Em coquetel, tique bar, sempre tem 1 ou 2 punches no cardápio, mas não é o tipo de bebida que você vê com facilidade no cardápio. A gente tem hoje nos bares aqui uma variação que está no contexto, mas nem tanto, que seria sangrias, por aí vai, que está nessa linha de coquetel para compartilhar, né? Mas o punch, ele tem todo o ritual, tem o punch ball, tem um recipiente específico, mas é muito importante para a formação da coquetelaria que a gente tem hoje. E é um livro que, para quem quer amarrar essa questão de linha do tempo, os principais fatores que aconteceu aí nas grandes potências econômicas, como é que fala, das grandes cidades do mundo, ele te ajuda a tu se encontrar, sabe? Assim, tipo, beleza, o uísque, por que essa receita antiga, sei lá, vamos falar do Davi Carré, do Sazerac, por que num dado livro, num dado momento era com rye, por que era com bourbon, o que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época, o que estava acontecendo na França nessa época que o conhaque não estava chegando nos Estados Unidos, o que estava acontecendo com a indústria de vinho. Então, assim, todos esses momentos, esses grandes fenômenos, né? Eu citei um pouquinho antes da Revolução Industrial, a gente pode falar também da Lei Seca, que foi extremamente importante para a coquetelaria, né? E é um marco dentro da história da formação, da história dos Estados Unidos, né? Imagina, um país inteiro, você banido de produzir bebida alcoólica e não poder nem consumir bebida alcoólica. Imagina que doideira, durar 33 anos, você fala, gente, não faz nem sentido hoje, você pensa assim, né? Enfim, e isso são pontos muito importantes para a coquetelaria que a gente tem hoje. O fenômeno, que eu não lembro agora o século, deu um branco agora, no XIX, uma coisa assim, da filoxera, que devastou a produção de vinho, boa parte da Europa, isso afetou diretamente a coquetelaria também, então deixou ali seus efeitos. Então, tudo isso, livros do David Groff, ele traz esse corpo mais, sabe assim, ele tem esse endosso ali para te ajudar a linkar e faz um adentro mesmo nesses temas, sabe? Tipo, não deixa tão solto. E aí os outros já são... O Gary Rigas, ele foi tipo um dos responsáveis por reorganizar a coquetelaria estadunidense, colocar num guia contemporâneo, né? Por que reorganizar? Porque não foram os estadunidenses que criaram a coquetelaria, né? Mas eles foram responsáveis por difundir a coquetelaria, né? A gente tem os primeiros guias, os Bartender's Guides, né? De final de 1700, começo, meados de 1800, tudo ali entre New Orleans e Nova York, e aí um gap muito curto, Paris também desponta, Londres também desponta, mas os mais importantes, né? Guias impressos mesmo, a partir dali, entre New Orleans, São Francisco, Nova York. E o que isso representa? Ficou, né, fisicamente datado e organizado a receita dos coquetéis, e isso ajudou, obviamente, a popularizar e a disseminar uma coquetelaria melhor executada, né? Porque tinha um jeito caseiro de se fazer, a gente sempre bebeu. O álcool que juntou a civilização lá, 9 mil anos antes de Cristo, a gente deixou começou a criar cidades e como é que fala? E cultivar grãos e tudo mais, depois que descobriu a fermentação. Então, assim, o álcool ele está na nossa veia desde sempre, né? A gente já está
A gente fala até no estudo de história e tudo mais que são três coisas que definem civilizações, né, no mundo antigo. É a produção de pão, produção de álcool e sepultamentos, né? Porque nisso aí você já vai ter toda uma questão de agricultura, você vai ter rituais, você vai ter simbologia para as coisas, né? E tudo mais. Então, o álcool, em qualquer cultura, quando tem a produção de uma bebida alcoólica, já é considerada civilização, né? É interessante isso, né? É bem louco isso, né? E aí, por que que eu dei esse passo lá atrás? Assim, que eu quero dizer, para ficar bem claro mesmo, assim, que não é que os Estados Unidos começou a fazer coquetelaria, mas foi lá que começou a organizar. E dito aí, falando desses primórdios aí, desses guias, ficou se reproduzindo muito disso e ainda a gente reproduz ainda. Mas o Gary Riggins, o The Joy of Mixology, ele tem outros também, eu não sei exatamente quantos, mas ele tem mais de 20 livros publicados. Inclusive, tem um livro dele dos anos 60 que ele reserva uma área só para receita de batidas, cara, brasileiras. Brazilian Shake. Que legal, brasileiros ainda. Chama Bartender Bible, esse guia, se quiser anotar. Esse é bem guia de receita mesmo, assim, é um Bartender Bible, bem legal. Enfim. E aí já, sei lá, em 2009, por aí, que é o The Joy of Mixology, ele reorganiza os grupos dos coquetéis voltados, né, principalmente para os Estados Unidos, e trazendo novas escolas dentro da pesquisa que ele fez, dividindo até um pouco por região, Nevada, New Orleans. Então, ele fez a lição de casa mesmo, assim, de falar, vamos pegar esses grupos, porque muitos grupos estão aí desde esses primeiros Bartenders Guides, né? A gente vai falar Gin Fizz, Collins, Juleps, Flips, Grogs, Sours. Então, tudo isso já está definido como grupo mesmo desde 1860, 1840. Já estava no papel ali, você compra na internet com muita facilidade réplica desses guias. Tem alguns lugares que tem originais, como no Museu do Coquetel, no Savoy, em Londres, você consegue ver ali da vidraça ali a réplica do original, muito legal. Inclusive, em Nova York também tem, no Museu do Coquetel. Então, tipo, mas a gente consegue comprar com facilidade. Essa foi baratinha, inclusive, a réplica no Amazon, por aí vai. Mas mais bacana para ter esse entendimento, como que naquela época os caras já organizavam os coquetéis. O que muda, né? Perfil de unidade de medida, alguns termos que nem lá eles usam mais, nem nos Estados Unidos usam mais esses termos assim, de inglês, do inglês, porque a língua, né, seja qual for o idioma, ela está sempre, né, mutando, sofrendo alterações. Então, tem alguns termos que nem usa mais, nem lá nos Estados Unidos. Então, para a gente traduzir aqui, fica mais difícil ainda. Mas é legal ter. Essa é a dificuldade que eu tenho com os livros, né? Eu tenho alguns livros de coquetelaria também, todos em inglês. Era uma coisa que eu queria te perguntar, se ainda é assim, né? A maioria da literatura que a gente encontra ainda é em inglês. E as medidas são difíceis de lidar com elas, né? São as medidas malucas, assim. E quando a gente simplesmente converte, fica tudo quebrado, né? Tipo, ao invés de 50, 100, 57 com 30 e pouco, é tudo quebrado, né? A gente fala, pô, aí lascou, né? Fica difícil de trabalhar com isso. Mas só um comentário pelo que você está falando aqui também, eu estou achando muito interessante, porque essa história da coquetelaria que você está falando também tem um paralelo muito legal com o da gastronomia, né? Porque essa organização desse saber, né, e tudo mais, também foi feito, por exemplo, na França. Né? Escoffier, por exemplo, é um chefe de cozinha que organizou muito desses saberes e hoje é referência, assim, obrigatória. Quem trabalha com gastronomia tem que conhecer Escoffier, pela organização que ele fez. E aí a gente fica remontando sempre a França na gastronomia, porque foi um contexto histórico ali em que eles organizaram esse saber gastronômico também. E aí hoje os termos que a gente usa são em francês, ou seja, grande parte da literatura que a gente coloca é em francês. Cardápios no início do século XX no Brasil eram em francês, né? A gente fala da Semana de Arte Moderna, os autores eram conhecidos por
pelas festas que faziam, e os cardápios o registro que tem disso, os cardápios eram todos em francês, né? Que eram pessoas que transitavam muito também para a França, né? Na arte e tal, iam muito para a França, e tinha esse costume, e aí a gente depois tem um movimento da Nouvelle Cuisine que vai para o mundo todo, mais uma movimentação francesa e tal. E é interessante isso, que no caso da coquetelaria, então, parece que é nos Estados Unidos, né? Eu acho que por conta que você está contando, não é a França, mas sim os Estados Unidos que organiza tudo isso. E aí a referência fica sendo o que foi feito lá.